Olha, nós estamos recebendo a secretária de Saúde de Limoeiro, Carla Torres, para assim poder trazer para a gente algumas informações necessárias com relação à situação de Limoeiro nessa pandemia e especialmente também sobre o hospital de campanha. Antes, de uma forma geral, como é que estão as coisas em Limoeiro? Secretária, bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Gonçalves, a nossa situação em relação à proporção, né, de pessoas que moram, que residem aqui no município, e também pela grande vinculação de pessoas que a gente tem aqui, digamos que está razoável. A situação poderia estar muito melhor se muitas pessoas elas começassem a agir como realmente devem agir e parassem de estar levando para um lado e para o outro a transmissão do vírus, parassem de fazer essa transmissão, né? Parassem de ser o vetor do vírus aqui no nosso município. Isso que A você gente, diz, você se refere ao isolamento social, não é isso? isso, que as pessoas, muita gente fica cobrando que a gestão faça lockdown, que a gestão tome atitudes mais severas. Mas eu acho que o mínimo, eu sei que é muito difícil educar um adulto, né? Normalmente é muito mais fácil a gente educar uma criança, como até uma pessoa falou esses dias. Mas assim, a gente realmente precisava que a população fizesse isso para ver se a gente teria um impacto menos agressivo em tudo que a gente vive. Se a situação já está ruim economicamente, imagina se a gente faz um lockdown e proíbe tudo especificamente. Então seria um problema ainda maior, né, que a gente estaria trazendo, tendo que a gente tem uma solução para que isso não aconteça, que seria realmente que cada um tomasse a responsabilidade para si e fizesse a sua parte. Ô, Carla, antes que a gente tratasse da questão de pandemia, de hospital, alguns serviços corriqueiros da saúde, como é que anda o atendimento dos PSFs, a liberação de medicamentos, os exames para quem precisa? Como é que está essa situação? Os PSFs eles estão funcionando normalmente com a equipe. Tem atendimento de dentista, que obviamente o dentista é o que a gente mais teve um impacto na questão da oferta de serviço, por uma orientação até do próprio conselho, pelo Conselho Regional e Conselho Nacional, né, de Odontologia. Eles mesmos orientaram a suspensão de alguns serviços por conta do risco de contaminação ao profissional. Então, só o serviço de dentista que a gente não está fazendo aqueles serviços eletivos, né, que são os atendimentos ambulatoriais. Mas os serviços de urgência estão funcionando normalmente. O paciente que precisar de um atendimento de urgência pode ser encaminhado, vai encaminhado diretamente para a sua unidade de saúde que ele vai ser atendido. Nos demais, a gente tem os atendimentos de médico, de enfermeiro. Alguns serviços, obviamente, foram diminuídos o volume de atendimento justamente por conta dessa questão da segurança do paciente e também da nossa equipe. Mas o que é primordial, assim, né, que é mais do jeito que a gente não pode suspender de hipótese alguma, que é principalmente o atendimento às gestantes, essas elas mantêm todos os serviços, inclusive com atendimento de gestante de alto risco, que a gente realiza no Inácio Duarte toda sexta-feira, e também para as mamães dos recém-nascidos, a vacinação está normalmente, e também a gente faz o teste do pezinho também nas sextas-feiras lá na Policlínica. Quanto a esse tipo de serviço a gente faz, e a gente tem, obviamente, o apoio primordial dos agentes de saúde que estão mantendo a sua função de ser o vínculo, o principal vínculo, né, entre a comunidade e a unidade de saúde. Eles continuam fazendo esse serviço excelentemente, como eles sempre fizeram, tanto é que a gente é sempre destaque nos atendimentos com os agentes de saúde, né, com a prestação de serviços dos agentes de saúde. Em relação a exames laboratoriais, e também de algumas consultas, né, de cunho eletivo, foi suspenso pelo próprio decreto estadual e o decreto também nacional que fala da suspensão desses serviços, tanto é que as UPAs, que são as UPAs especialidades, elas foram suspensas dos serviços, justamente evitando o risco de contaminação. Então, as Mas em pessoas caso que de estão com urgência, essas requisições, com esses serão exames, remarcados. terão que ter Isso. paciência porque não vai ser feito É, agora. até porque muitos profissionais, eles próprios não querem, a maioria deles é de fora da cidade, tem esse risco de transmissão também, né, vindo de um município para outro, Estão se e alguns preservando pedidos, também. eles também estão se preservando. Aí, assim, alguns serviços a gente conseguiu reabrir, mas outros não, e outros a gente está conversando com os profissionais, sensibilizando que realmente tem profissionais que a gente não pode ficar sem, mas que alguns até estão meio balançados, né, falar, está tentando cativar mais eles para eles voltarem aos normais, não precisando ser a mesma quantidade
de consultas ou que eles faziam, né, exames, mas realmente a gente está tendo uma dificuldade do próprio profissional. Muitos deles são acima de 60 anos, eles têm um pouquinho mais de receio de poder estar fazendo essa transmissão, né, de estar viajando para vir para Limoeiro com risco de transmissão. A gente fala só de coronavírus, de Covid-19, até parece que as outras doenças acabaram. Mas a gente sabe Exatamente. que existem pessoas com várias comorbidades e que no dia a dia tomam remédios controlados, precisam de remédios e esses remédios, geralmente eles buscam ali na Secretaria de Saúde. Esse sistema também está funcionando? Vocês estão com medicamento para isso? Tá sim. A gente está funcionando normalmente, até porque foi uma orientação do próprio Ministério a gente estender por mais tempo, né, a validade da receita. Então, hoje mesmo ontem, desculpa, chegou uma quantidade de medicamentos controlados a mais. A gente está com dificuldade em receber um ou outro pelo próprio fornecedor. Inclusive, a gente está pedindo até que, quando eles não conseguem enviar a solicitação, a quantidade pedida, ou até mesmo eles não consigam enviar nenhum tipo de quantidade, eles nos emitam uma nota informando para mostrar para a população que realmente não é por falta de procura da unidade, da unidade da secretaria, mas sim pela falta mesmo que algumas empresas estão tendo em fazer a distribuição, inclusive de medicamentos que não são controlados, né? A gente está tendo dificuldade na aquisição de alguns antibióticos, a azitromicina, por exemplo, e a gente também não consegue nem fazer a manipulação porque os próprios laboratórios não têm matéria-prima para isso. Então, a gente está tendo uma certa dificuldade na aquisição de alguns medicamentos pela questão do fornecedor. Mas a grande maioria, a gente, graças a Deus, conseguiu, tinha em estoque, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer a distribuição para a população. Limoeiro passou dos 100 casos. Hoje, se não me engano, estamos Isso. em 109 no boletim da segunda-feira para o domingo. Acho que hoje, terça-feira, já deve ter aumentado. O que é que tem provocado isso, Carla? É exatamente a população desobedecendo às leis ou normalmente isso iria acontecer independente de qualquer coisa? Isso aconteceria, o aumento gradual, é praticamente impossível da gente fazer o controle se a gente não tiver realmente uma restrição total de circulação de pessoas. Porém, esse número não precisaria estar, a gente já ter chegado aos 3 dígitos, né, como a gente fala, a Uhum. gente poderia demorar um pouquinho a mais que isso. Até mesmo a gente estando muito bem em relação à comparação de municípios aqui próximo com a mesma quantidade de pessoas, por exemplo, que tem quase 20, 30 números, 30 pessoas a mais contaminadas. Mas isso para a gente, mesmo não tendo um número elevado, para nós, quanto gestão e quanto saúde, que a nossa meta realmente era que a gente não chegasse tão cedo a um número como esse, pela questão da previsão de pessoas, a gente fica preocupado com Salves, porque muitas pessoas acabam dizendo assim, tão tomando tanto cuidado, a gente já está 40 dias, 45 dias em torno disso, com tantos cuidados que as pessoas acabam relaxando. Então, assim, acham que isso já virou normal. Ah, já é normal, então não tem para que ter tanto cuidado. É justamente esse descuido que a gente tem, esse número, esse boom de aumentos. E também, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a aquisição dos testes rápidos. Esses estão sendo realizados em toda a população que cabe dentro dos critérios e que estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde através das unidades básicas. Então, isso faz com que a gente tenha um número grande de descartados, temos um número grande de confirmados, mas a gente também tem um número muito grande de descartados, muitos números de alta, nas nossas altas ultrapassam 600 pessoas. Então, assim, a gente fica, porque a gente juntando, só lembrando, pessoal, as altas é daquelas pessoas que estavam em síndrome gripal, que estavam em investigação e que eram também contatos de pessoas com casos confirmados. Então, através dos testes rápidos, a gente conseguiu também diminuir essa quantidade de pessoas que estão em investigação e que são síndromes gripais, a gente tenha realmente a confirmação que são síndromes gripais. Então, o nosso número de alta ultrapassa 600, que é bem, né, são 500 casos de diferença, um pouco mais de 500 casos de diferença entre os confirmados e as altas. Tem outra Mas, coisa boa assim, também, Carla, que é desses cento e alguma coisa, tem metade recuperado, né? É isso, bom dizer que a exatamente. metade se recuperou. 17 Isso. morreram até ontem, segundo os dados. A gente não está atualizando hoje ainda, né, nessa Uhum. terça-feira. Esses outros, onde estão? Alguns estão na unidade de hospitalar, né? Alguns estão ainda internados e outros estão fazendo, são sintomas leves e que estão fazendo os tratamentos em casa
mantendo sempre o acompanhamento das unidades básicas de saúde. Como é que vocês estão agindo às reclamações que a gente recebe aqui de pessoas que apresentaram os sintomas, pessoas até que testaram, mas tiveram sintomas leves e que vizinhos estão denunciando que eles não estão nem aí? Isso é verdade? A gente foi notificado pelo órgão fiscalizador, e realmente eles estão fazendo a solicitação dos nomes, né, de todas essas pessoas que testaram positivo, para que, caso uma denúncia dessa, porque muitas vezes é até inverídica, né, a gente sabe que tem pessoas que realmente acham que a gente não tem muito o que fazer e ficam ainda criando fake news. Então, foi solicitado verbalmente, eu pedi que fosse feito por ofício, né, até para respaldar a gestão. Então, eu estou realmente aguardando esse ofício. Se realmente vier de forma oficial, a gente vai fazer a entrega e vai caber à polícia tomar as medidas cabíveis, já que eles têm poder para isso. Indo para o hospital de campanha, Carla, teve óbito no hospital de campanha? Se teve, foram quantos? Já tivemos óbitos no hospital de campanha. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que foram 5 casos. A Cinco gente já teve óbitos. 5, isso, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Que tenham sido 5 casos. Da mesma forma que a gente também já teve, né, muitas altas, a gente já teve altas, teve muitos pacientes em recuperação, mas é justamente isso. Nós estamos tentando traçar estratégias para que a gente não receba o paciente já tão grave dessa forma. Então, Uhum. porque a maioria desses pacientes que entraram, inclusive 2 deles já saiu o resultado e foi testado negativo, né? Porque, lembrando, pessoal, o pessoal entra com suspeita de Covid, mas nem todos têm o Covid confirmado ainda, até porque muitos deles só testam quando chegam na unidade hospitalar. E, como eu falei para vocês, o resultado é feito através de SWAB ou de sorologia, e eles levam de 48 a 72 horas, a partir de 48 horas, porque tem uns que demoram um pouquinho mais realmente para chegar. Então, Deixa eu assim, de entender uma coisa, 5 Carla, casos, 2 foram negativos. para que a gente possa entender direitinho. O hospital ele foi montado para atender pacientes de Covid. Não seria Pacientes de correto, síndrome respiratória, certo? isso. Não seria necessário que desse entrada lá só o paciente que já testou positivo para ele ser tratado, não? Mas o problema é que os sintomas, eles são muito parecidos com a síndrome respiratória aguda grave, CIRAG. Então, assim, como é que eles vão se testar esses pacientes? Como é que eu vou esperar? Se muitas vezes esses pacientes já apresentam um quadro mais grave da doença, eles já chegam para a gente com desconforto respiratório, principalmente, que é o que mais está levando aos óbitos. Então, eu não teria como um local para fazer essa triagem. O ideal seria, esses pacientes iriam para o regional, fariam um teste positivo, vai para o hospital de campanha. Mas nem sempre é assim, porque o regional também não tem condições de receber, porque o regional já está muito lotado. Então, Uhum. eles não têm condições hoje de fazer essa triagem. E não Lembrando, o seria um hospital, risco o paciente que não tem Covid, ele tem a suspeita e ser tratado no hospital de campanha? mas a partir do momento que ele também chega em outra unidade hospitalar, ele corre o risco da mesma forma. Hum. Porque a gente não tem como fazer esses testes antes que esses pacientes entrem. O problema é esse, a gente não tem como testar. Se a gente tivesse como fazer o bloqueio, até porque se você faz um teste com as pessoas assintomáticas, como é que a gente vai saber se realmente aquele resultado é positivo ou negativo? Porque quando a gente faz o teste rápido, o que é solicitado pelos próprios laboratórios que criaram, que são os fornecedores dos testes, é que a gente realize esse teste em pessoas que estão apresentando sintomas a partir de 8 dias de apresentação de sintoma. Então, em fazer em pessoas assintomáticas é só meio que desperdício, a não ser que a gente Uhum. tivesse, obviamente, uma grande quantidade de testes para fazer um bloqueio geral e testar todo mundo, fazer uma testagem em massa. Mas a gente não tem. Da mesma forma que entram pessoas em todos os hospitais com suspeita e acabam contraindo, a gente também tem pessoas que estão indo a óbito sem ser testadas. Então, realmente fica muito difícil a gente ter esse controle de quem entra. O hospital de campanha, eles foram orientados para a gente fazer atendimento de baixa e média complexidade. Mas para você ver a condição que a gente tem desses pacientes, muitos deles chegam conversando com a gente. Muitos deles estão cientes e autorizam que são entubados, por exemplo. Olha, teve um senhor que a gente foi conversado com ele, explicaram a ele qual era, se ele aceitava ser entubado ou não. E ele disse, eu aceito, assumindo qualquer tipo de risco. Então, porque assim, os pacientes eles já estão realmente, e
chegando para a gente muito tarde. Por Uhum. quê? Porque a gente não tem como suportar todo mundo, inclusive o regional. O regional está realmente sobrecarregado, como as outras unidades de saúde estão sobrecarregadas, a gente está acabando a gente perdendo pessoas, porque o sistema é isso que a gente fala. Se a gente ficasse em casa, lembra, a gente está há quantos dias pedindo que as pessoas fiquem em casa para a gente não chegar a esse ponto? E olha o ponto que a gente já chegou pela teimosia das pessoas em acharem que não é nada demais, em acharem que ficar sentado na calçada conversando com os vizinhos ou indo para a casa do vizinho jogando dominó na praça, não vai acontecer nada com ele. Minha gente, acontece. A gente teve um caso de paciente, eu estou falando não é daqui de Limoeiro, mas é de uma pessoa muito conhecida minha, que é Uhum. uma pessoa que estava em casa, é um paciente que era acamado. Então, como é que esse paciente contraiu o Covid? Foi por alguém que saiu e levou para ele em É casa, verdade, é verdade. entendeu? Então, as pessoas têm que entender que você pode não desenvolver a doença, ou você pode ter o vírus e não desenvolver uma forma grave, você tem um sintoma leve, mas as pessoas que estão com você na sua casa podem não reagir da mesma forma. Cada organismo reage de uma forma diferente. Então, é isso que a gente pede. Pense em você, mas pense também no outro, pense em quem está em casa, para ver se a gente não tem realmente um colapso na nossa saúde, que a gente não possa nem dar o primeiro atendimento, que a gente tenha pelo menos condições de dar o atendimento que a gente precisa dar para quem realmente está necessitando. Ô Carla, como é que foi a situação de Deca? Foi um dos que deu entrada, parece, no hospital de campanha, faleceu, mas o teste dele deu negativo, não é verdade? Isso, isso. Ele tinha todos os sintomas, mas o teste dele saiu, mesmo depois do sepultamento, e deu para a gente como negativo. Parece É que isso. Os sintomas são muito parecidos Uhum. com Parece que doenças respiratórias. É isso. os pacientes que estão indo para o hospital de campanha são realmente aqueles complicados, né? Isso. Que não era para ser, era para o Hum, regional conseguir ter esse suporte. Mas o certo. regional realmente ele não consegue manter esses pacientes mais graves porque eles precisariam do suporte de Recife para transferir os de UTI, por exemplo. Então, muitas vezes o regional está ficando com pacientes 4, 5 dias esperando. A fila de pacientes para UTI está imensa. A gente tem mais de 200 pacientes aguardando uma vaga de UTI. Então, realmente fica muito complicado, porque nós estamos assumindo uma responsabilidade que não nos cabia, da mesma forma que o regional também está assumindo uma responsabilidade que não cabia a eles. A gente precisaria de um suporte maior, mas infelizmente o colapso está chegando, como a gente falou. E a gente Algum, lutou algum tanto para que isso não servidor, acontecesse. algum servidor da saúde se contaminou já no hospital de campanha? Não, não, graças a Graças a Deus não. Deus. Uhum. A gente preza muito pela questão da segurança. Às vezes é um pequeno descuido, né, que faz Uhum. com que um profissional desse, no momento que vai se desparamentar, por exemplo, que vai tirar a roupa, acaba esquecendo a ordem de tirar, acaba tirando a máscara primeiro antes de tirar o capote, ou vai tirar uma coisa primeiro antes de tirar outra, que não está na ordem que a gente orienta, que a gente treinou. Mas graças a Deus a gente não tem nenhum caso das pessoas que estão trabalhando na nossa equipe lá, não. Bom, a gente sabe que esse momento é um momento de teste para todo secretário de saúde. Vocês estão passando uma experiência que não é nada boa, mas que vai servir muito pela frente. A prova está aí o Brasil com 3 ministros da saúde. A gente sabe que o Isso. presidente tem suas culpas, mas é o terceiro que está lá e isso aconteceu nesse momento de pandemia. Mande um recado geral para o povo do Limoeiro. A gente sabe que a sua responsabilidade é muito grande diante de tudo isso. A gente sabe que as críticas existem, mas há quem olhe também o lado da sua boa vontade de agir e os acertos que existem também. Então, dê um último recado à população, você que está na linha de frente, você que está vendo a coisa acontecer, o que é que a população pode fazer, além de ficar em casa, além de fazer a coisa certa, além de se higienizar em respeito às outras vidas? Eu queria pedir que as pessoas se unissem mais, para ser sincero, e que parassem de pensar em outras situações num momento como esse. A gente não queria ter que falar nisso, mas a gente acaba não tendo outra coisa a enxergar, a não ser um motivo como esse, que é a questão política. Minha gente, não queiram diminuir o nosso trabalho para você se beneficiar ou você achar que vai ser beneficiado de alguma forma. Lembrem-se que a gente está aqui em prol de um propósito. A nossa situação, nós temos um propósito. A gente não tem um objeto, a gente tem um propósito que é fazer com que esses números não aumentem.
A nossa proposta é que você não perca ninguém da sua família, como tantas pessoas estão perdendo. Imagine a dor de quem perdeu um ente querido, que perdeu um amigo e não tem condições nem de se despedir. Então, assim, a gente pede realmente que vocês respeitem o trabalho de toda a equipe da saúde, da mesma forma que das pessoas que realmente precisam sair de casa para poder exercer o seu trabalho. Façam a sua parte, nos ajudem a fazer a nossa, parem de cobrar tanto a gestão e façam você a sua parte, tome a sua responsabilidade como cidadão. Nós estamos nos esforçando, nós estamos trabalhando, a gente não tem dia, não tem hora, não tem dia de semana, é dia santo, feriado, para a gente não ter isso. A gente se esforça, a gente pensa em estratégias. É tão bom quando uma pessoa chega para você e diz, Carla, vamos fazer dessa forma em vez de só criticar. A gente está tão imerso nessa situação. Lembre-se que a gente também é ser humano, tá? A gente tem pai, a gente tem mãe, eu tenho um filho, a gente tem parentes, a gente sofre, a gente se angustia quando vê uma filha perdendo um pai, a gente se angustia. Imagine você, vamos fazer um pensamento agora. Pare você e pense na pessoa mais importante da sua vida. Digamos, por um exemplo, que você perca essa pessoa. Você já parou para pensar como é saber que nunca mais aquele nome vai tocar para você no telefone? Imagine você que perdeu seu pai, saber que você nunca mais vai ver aquela chamada no seu telefone, pai. Para você que perdeu uma mãe, nunca mais ter aquilo. Se coloque no lugar dessas pessoas. Pensem e façam assim, eu não quero isso para mim. E eu não quero isso para mim, o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso evitar sair de casa desnecessariamente. Se eu precisar, eu vou tomar todos os cuidados que está todo mundo falando. Será possível que está todo mundo errado? Não está. Façamos a nossa parte, apoiem a gestão. Você não precisa ser do nosso lado, você não precisa estar do nosso lado. Você basta apenas respeitar o que a gente está fazendo. Briga política a gente tem depois, até porque nem para esse tipo de coisa eu tenho muita cabeça, não. Muitas pessoas que estão esperando respostas não vão ter. A resposta vida deu sozinha. E teve gente que já teve exemplo prático disso na hora. Não adianta você querer denegrir a imagem de uma pessoa. O seu telhado tem um vidro muito mais fininho, lembre-se disso. Tanto é que quebrou agora. Então, assim, quebrou, trincou, né? Quebrou porque já estava trincado há muito tempo. Dessa vez quebrou. Então, assim, não esperem respostas minhas de qualquer tipo de ofensa que as pessoas venham fazer. Cada um dá aquilo que tem e eu vou dar o respeito que as pessoas merecem, porque quem planta o mal, colhe o mal e vai viver o mal. Esse não é o meu destino. O meu destino é agrupar pessoas, o meu propósito é fazer a mudança, que a gente faça o melhor pela nossa cidade, que a gente possa, no final do ano, estarmos juntos comemorando uma vitória, que é a vitória do combate ao Covid-19. Eu tenho certeza que em breve nós estaremos juntos, Gonçalves, anunciando o fim, anunciando que a gente vai poder voltar a trabalhar, que a gente vai poder comemorar. Passou o dia da enfermagem, a gente não conseguiu comemorar, então, assim, no final, a gente vai poder fazer uma comemoração. Para isso, a gente precisa do apoio de todo mundo e eu peço encarecidamente a vocês, evitem esse tipo de discussão. Esse é um momento de união, esse é um momento de oração. Vamos se unir, vamos pensar no bem do próximo, vamos pensar no nosso bem. Vamos fazer o que é melhor para todo mundo, que todo mundo vai sair muito feliz e vitorioso no final. Um abraço, secretária, muito obrigado. Outro, meu amigo, um beijo a todos.